mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, vamos ler alguns versos. O primeiro verso, 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele fores repreendido. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, agradecemos pela oportunidade, esse rico privilégio de podermos pregar a Tua palavra nessa manhã. Te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, nos abençoa, nos protege. Te suplicamos, usa o nosso corpo e os nossos sentidos como canais da Tua comunicação, da pregação do Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos reveste de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala poderosamente a todos que nos assistirem pela plataforma do YouTube e o Dailymotion, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, te suplicamos. Pelo poder que emana da Tua palavra, pelo poder do Santo Espírito, faz, Pai Santo, produza cerca de fogo, nos protege de todo ataque do mal nessa manhã. Afasta os inimigos, espíritos imundos, Pai, e ilumina todos aqueles que assim ouvirem essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando os últimos dias. A perseguição se intensifica em alguns cantos da terra, debaixo de tiranias verdes e vermelhas. Já temos visto, já tem vazado muitas imagens da perseguição que está se intensificando contra os cristãos sobre a face da terra, nos 4 cantos da terra. Mas também podemos perceber, podemos presenciar que grande parte da população está sendo alertada, estão abrindo os olhos e entendendo a importância de conservar, de preservar a cultura judaico-cristã, preservar a pregação da palavra de Deus, de aceitar Jesus enquanto é tempo. E temos visto aí até alguns da camada artística que por décadas aí serviram ao diabo, a este mundo, cumprindo agendas mundanas, agora servindo ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz crer na profecia de Joel, de que antes do terrível dia do Senhor, o Espírito seria derramado em abundância. Desde o Pentecoste até os dias de hoje, o Espírito vem cumprindo como santo tutor, consolador e capacitador da igreja para que ela chegue aos confins da terra. Este mesmo Espírito está preparando a igreja, se possível for, até o derramamento de sangue, como o escritor de Hebreus aqui disse. O Espírito nos prepara para as adversidades, o Espírito Consolador nos prepara para as grandes batalhas, e o Espírito Santo nos preserva e nos capacita para, se possível for, passarmos até pela morte.
já preguei várias vezes aqui na Remanescente, em sala de aula, que nós vemos mais orientações para o preparo de como passar por tribulações. A Bíblia mais fala sobre isso do que muitas vezes falar sobre prosperidade e tantos outros assuntos que vemos em diversas denominações dos nossos irmãos. Estamos aqui para criticá-los. Cada um ali busca o que lhe convém, mas nós que estamos no Evangelho aí há anos de caminhada e de jornada, temos que entender que há um lapidar de Deus em meio às provações e às dificuldades. Faz parte da agenda de Deus, muitas vezes, nos submeter a provas e a dificuldades. Veja que o escritor de Hebreus, o Espírito Santo não poupa o próprio Filho, quando assim descreve, né, que ele aprendeu por aquilo que padeceu. O Filho de Deus foi submetido à prova. Não que o próprio Deus e o próprio Filho já não soubessem que seriam aprovados, mas haveria de, por meio das dificuldades que o Filho passou, ser mensagem de estímulo para que os seguidores e os súditos do Rei, do Senhor Jesus Cristo, pudessem olhar para o seu exemplo e prevalecer pelo mesmo Espírito nas provações, fugir das tentações e ser aprovado nas provações. O povo, nessa circunstância da escrita de Hebreus, estava desestimulado a continuar no cristianismo. Para eles era muito difícil sair de uma religião que eles acreditavam ser de um único Deus. Eles não fazem nem ideia do que seria a doutrina da Trindade, da essência de Deus na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Alguns ainda estavam até titubeando em acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos. Alguns estavam titubeando se realmente Deus queria que aquela religião crescesse. E uma coisa é bem certa: Jesus Cristo veio no tempo certo para cumprir a palavra de Deus, dar cumprimento desde a primeira profecia ali, quando houve a queda. Deus prometeu de semente de mulher trazer o Redentor, a união, a junção do divino e de natureza humana para ser um sacrifício perfeito, o Filho de Deus encarnado. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne e em sangue, para destruir e desfazer as obras do diabo. Por tantos os símbolos e cerimônias do antigo concerto, por tantos heróis da fé do Antigo Testamento, assim todos eles de certa forma preparavam o caminho pelo testemunho, pela mensagem revelada pelo Espírito Santo acerca do Senhor Jesus Cristo. E o escritor de Hebreus, após mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo a Moisés, a superioridade da nova aliança da graça com relação à lei, ele traça no capítulo 11 aí todos os grandes heróis da fé, a começar por Abel, que teve o seu sacrifício aceito por fogo, sinal da aprovação de Deus, como o sacrifício de Elias também teve a aprovação, e o fogo veio e confirma, mostrando que ele é Deus acima dos deuses dessa terra. O sacrifício de Jesus Cristo também foi aprovado por Deus, foi confirmado na nuvem de glória. Este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. Ele começa ali, dentre os heróis da fé, em Abel, e no final do capítulo 11 vemos que está faltando um grande herói da fé. E aí no capítulo 12 ele coloca esse herói da fé aí a partir do 12:2, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Ele desempenhou o seu ministério, a sua obra de redenção, dependendo do Espírito Santo, pela fé e em confiança nas promessas do Pai. Nos momentos de maior ameaça em que os conspiradores vinham contra o Senhor Jesus Cristo, ele pela fé afirmava as promessas, a palavra, os salmos messiânicos e a ressurreição dentre os mortos. O Salmo 22 foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Confiança e fé. O justo viverá pela fé. Temos que vivenciar esta fé
temos que olhar para esta galeria de fé que está no capítulo 11 e observar nos dias de hoje, como eu disse, as perseguições, os movimentos revolucionários estão aí eliminando os nossos irmãos nos 4 cantos da terra, e nós temos que ver e vemos a necessidade do Espírito Santo para fortalecê-los e uma exortação para as nossas vidas, tanto para clamar por eles, para que também venhamos a plumar, a endireitar os nossos caminhos no Senhor, porque a vinda do Senhor é próxima. Então, a igreja hoje não vai ser pega desapercebida. A própria palavra já preparava com antecedência, pela vivência, as experiências dos heróis da fé, as dificuldades que temos que enfrentar nos dias de hoje. Vejamos que o Senhor Jesus Cristo nos abre um novo caminho. Ele estabelece sobre a nossa vida uma nova religião, uma nova realidade, uma realidade que assim encontra-se fundamento na sua obra na cruz do Calvário. Reconhecemos a cada dia a nossa imperfeição, as falhas dos nossos sentidos, nossos olhos que nos desobedecem, nossos olhos que são mais fortes, nossa carne, nossa consciência, nossos ouvidos querem ouvir coisas que não são boas, ouvem frases que nos desestimulam, nossa boca que às vezes fica irada e profere palavras que não agradam ao Espírito Santo, nosso tato, queremos tocar em coisas que o Senhor, como Sansão fez, tocando em coisas imundas e desagradamos ao Senhor. Precisamos de um sacrifício perfeito, precisamos de uma substância efetivamente eficaz para nos purificar do pecado, e o Senhor Jesus Cristo assim efetuou tudo isso por nossas vidas. Encontramos tão somente no Senhor Jesus Cristo. Neste caminho que nos foi aberto, nós temos tudo o que é necessário em Cristo Jesus, pela invocação do seu nome, do seu poder e do seu Espírito que está sobre as nossas vidas para garantir o cumprimento das promessas. Veja as orientações nesse caminho que nos foi aberto. O escritor de Hebreus faz questão de enfatizá-las. No capítulo 12, verso 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tanto o misterioso escritor de Hebreus, quanto o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário, e que o apóstolo Paulo passou pela região da Grécia e viu os jogos ístmicos, viu ali as atividades desportivas dos atletas se preparando para as Olimpíadas, para os Jogos Atléticos. O misterioso escritor de Hebreus, abro aspas aqui, até acredito que seja Barnabé, que seja da tribo de Levi, e que possa supostamente ser o escritor de Hebreus, ele também utiliza-se destas atividades esportivas, de uma ilustração, de uma metáfora, para ajudar aos cristãos daquela época que se viam desmotivados a serem cristãos pela perseguição, a manterem firme a confiança. Veja que primeiro ele começa: olhem com fé, creiam nas promessas, vejam as experiências dos heróis da fé. Devemos olhar para as experiências de Abel, na sinceridade da oferenda do seu sacrifício, na fé que Abraão teve ao atender o chamado de Deus, na força e na confiança que Sansão teve na vinda de um Goel para libertá-lo no momento mais crucial da sua vida, ali dentro do templo de Dagom, onde ele estava sendo humilhado e zombado. Ele invocou o Goel e o Goel veio em redenção. São diversos exemplos que eu poderia citar aqui, pois estão correlacionados aí no capítulo 11, de pessoas e servos chamados por Deus, comissionados por Deus, que tiveram experiências com Deus e que nos servem de exemplo, são testemunhas para a nossa vida. Estamos rodeados desses heróis da fé, até os dias de hoje. Estamos vendo lá na Nigéria, na Somália, na Etiópia, comunidades cristãs louvando a Deus, ali celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo seus entes queridos ali dizimados. Estamos rodeados de testemunha,
E por que Deus permite que parte do seu povo sofra tanto martírio, tanto sacrifício? Um grande missionário da atualidade disse que o que rega o evangelho nos dias de hoje é o sangue dos servos de Deus. O apóstolo Paulo, ali prestes a ser decapitado, afirmou na sua epístola: e já estou prestes a oferecer a minha alma como oferta de libação pela pregação do evangelho. O primeiro cristão, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E nós, como servos, temos que estar preparados para também, se possível for, que sejamos isentos em nome do Senhor Jesus, sejamos arrebatados, não passemos pela grande ira, mas devemos estar preparados para passar por situações difíceis. Não entenda isso como um desprezo de Deus, mas entenda que o nosso Deus, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. A morte e o sofrimento são detalhes que muitas vezes, e infelizmente às vezes, tem que fazer parte da vida de alguns cristãos. Temos que estar preparados para passar por sofrimentos, por traições, por decepções, por amor a Cristo, mantendo resignados o caráter de Cristo em meio a estas frustrações que o mundo nos impõe muitas vezes. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Veja que ele usa o termo embaraço, com certeza olhando para a atividade desportiva, né? Eu estava lá observando, às vezes, os atletas da NBA, aqueles grandes jogadores de basquete de mais de 2 metros de altura, eles entram ali dentro do ginásio vestidos de agasalho, e antes de ali entrarem para a confirmação da seleção dos 5 que vão jogar na quadra, eles tiram os seus agasalhos e ficam ali com os seus uniformes. Bem assim também alguns nadadores, né? Nós vemos os nadadores, eles entram de agasalhos, né? Eles entram ali com um roupão, mas na hora que sobem ali no local onde eles vão saltar para a piscina, eles estão somente de sungas. As mulheres também, as nadadoras, né, retiram ali o seu roupão e usam os seus colãs para poderem nadar. Isso indica que existe uma necessidade de usar vestimentas adequadas para a atividade esportiva, desde o calçado ao calção, a camiseta, a sunga, o colã para as mulheres, como também existe algumas restrições de roupas que não podem ser usadas para exercer atividade esportiva, né? Eu vejo aqui que algumas atividades de lutas de artes marciais, o próprio roupão, o casaco do lutador de jiu-jitsu, ele pode ser utilizado como uma arma contra o adversário, né? É utilizado o roupão ali para puxar, para derrubar, para desferir o golpe. E nós cristãos temos que estar atentos que as nossas vestes devem ser brancas, nossas vestes devem ser adequadas para vivenciarmos essa grande prova de testemunho do Evangelho nesta sociedade corrompida. Nossas vestes devem ser brancas, nossas roupas devem testemunhar aquilo que somos diante de Deus, onde a lascívia, a imoralidade muitas vezes faz parte, né? Estamos vivendo na última fase da igreja, e vemos que algumas pessoas às vezes não têm vergonha alguma de exporem seus corpos, né? Às vezes algumas irmãzinhas lá fazendo dancinha de música gospel no TikTok, com roupas muito apertadas, que marcam ali os contornos do corpo. Alguns jovens ali, saradões, fazem questão de expor os seus músculos para as meninas na igreja. Às vezes entram com essas roupas sensuais na igreja, querem fazer as atividades dentro da igreja com roupas sensuais, né? Que existem ali grupo de pessoas que ficam adorando, né? E um grupo de pessoas selecionadas que fazem parte do corpo diaconal ou do corpo de alguns assistentes técnicos ali, cooperadores, né? E as roupas são muito importantes, porque a nave da igreja, as pessoas estão assentadas, vão estar olhando a atividade dessas pessoas, e as roupas não podem ser sensuais nem extravagantes, que
por isso que ele fala aqui, o embaraço, alguns embaraços, as roupas não podem ser talares para atividade esportiva. O nadador não pode nadar com um manto, com um manto de hebreu, com um manto islâmico, com uma burca dentro da piscina. Não pode nadar com uma burca. O movimento vai ser impedido, né? Bem assim, na vida cristã, as roupas devem demonstrar a modéstia, devem esconder a nudez e demonstrar santificação. Não podemos vivenciar um cristianismo expondo os nossos corpos à lascívia, demonstrando lascívia e imoralidade que faz parte deste mundo. Veja, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nossa natureza é propensa ao pecado, sentimos a inclinação dos nossos sentidos, é a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. As pessoas olham para as coisas, os bens, as conquistas, as pessoas olham para as outras muitas vezes de forma sensual. E é terrível o pecado, né? A inveja, os pecados capitais que são nutridos pelos nossos sentidos, a nossa consciência, os nossos olhos, né? Às vezes olhamos os bens materiais, as pessoas olham umas para as outras e se desejam com más intenções para corromper o corpo um do outro e vice-versa. Sem contar que sentimentos muitas vezes não tratados pelo Espírito Santo podem fazer aquele sentimento virar algo terrível. Como eu citei há um instante atrás, a questão de Abel. Abel estava fazendo tudo para agradar a Deus, com o que ele produzia, com o melhor do gado que ele tratava ali, oferecia o melhor ao Senhor, mas o seu irmão Caim, ele não procurava agradar a Deus em todas as coisas, ele não oferecia a Deus o que é melhor, e Deus fala com ele, este pecado vai dominar por completo teu coração, ele está às portas, ele vai dominar por completo teu coração. Então as pessoas às vezes estão indo para a igreja como uma reunião social, um local onde se sentem bem, mas não conseguem em profundidade e em efetividade permitir que a mensagem da ceia do corpo de Cristo venha purificar a pessoa ao ponto dela dizer não ao pecado e abandonar o pecado e pedir ao Espírito Santo a força para abandonar o pecado. E elas ficam, às vezes, nutrindo por décadas, por muito tempo, os seus pecados. Tem coisas que têm que ser rejeitadas. O escritor de Hebreus é bem enfático dizer que sem santificação, sem a reverência, sem a santificação, ninguém verá o Deus Santíssimo. Ninguém verá. Então temos que abandonar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Veja que ele fala, corramos, ele usa o exemplo, corramos, é como uma maratona, né? Faz muito tempo que eu não assisto a maratona de São Silvestre, que é uma das maiores do mundo, se não a maior, né? E a gente vê lá o desempenho de atletas que treinam nas savanas africanas, né? Com um calor ali de sol muito forte, né? Eles têm muito preparo, eles desidratam bem menos, parece, que os atletas que são aqui mais dessa parte ocidental, né? Então isso ajuda muito para que eles tenham um ótimo desempenho e conquistem troféus aí nas maratonas, né? Então nós também estamos correndo nessa maratona da vida, e em todas essas fases e trajetos, ruas, avenidas que percorremos, são fases, né? Pela ilustração da maratona, são fases, estágios, né? Pregamos a semana passada essa leve e momentânea tribulação que se advém sobre vós. Temos que enfrentar cada fase da maratona, cada trajeto, cada parte do percurso da maratona, confiando no Senhor, correndo com a mesma persistência. Porque em fase da maratona, que é terreno plano, nós podemos correr com mais desempenho, mas quando o terreno vai tendo alguma inclinação, vai ficando difícil. Ou quando ali no enduro, imagine naquelas provas onde se encontra um terreno mais acidentado ou mais inclinação, alguns veículos vão ficando, né? Porque não aguentam o percurso.
A palavra de Deus nos traz muitas orientações e ilustrações importantes. A parábola das 10 virgens. Temos que ter Espírito Santo em nossas candeias. Temos que ter a presença de Deus para poder vencer essa maratona glorificando a Cristo. Vai chegar momento do percurso que você pode ficar desidratado, né? Vai chegar período do percurso onde pode haver escassez de alimento. E às vezes pode faltar, você ficar até com uma anemia, né? Às vezes você passar por privações, por faltar algum alimento. E aí você está preparado para aquela frase que o mestre ensinou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São inúmeras as orientações para a grande prova que temos que passar. Dias de chuva, dias de sol escaldante, dias que recebemos um não, dias que recebemos traições e frustrações, por onde não esperávamos. Vemos ali que às vezes Deus trabalha, opera um grande sinal, um grande milagre, provisões vêm, o Senhor dá ordem. Temos que confiar como Elias, né? Em uma época de grande estiagem, Deus dá ordem aos corvos, aos urubus: vão lá e levem. Deus dá ordem a um animal imundo: vai lá e leva alimento para o meu servo Elias. O justo viverá pela fé. A confiança que tem na palavra do Senhor. Veja que ele já fala de um atributo, de uma característica que deve ser presente em nossas vidas. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Um caminho nos abriu. Ah, mas Senhor, esse caminho aí, olha, Jesus já passou por ele, é um martírio. Os apóstolos já foram por ele, foram mortos. Muitos estão indo por ali. Ah, Senhor, é o caminho que foi nos aberto, como a igreja de Filadélfia, que nos servem de inspiração. Apocalipse 3:7. Um caminho que nos foi aberto, é a proposta de Deus. Porque tudo que nos advir nesse caminho faz parte da aprovação de Deus. Nas fases, nos estágios, em épocas de escuridão, de noite, de trevas, em épocas de alegria, em tudo seremos provados. Porque às vezes nesse caminho começamos muito bem, estamos ali bem empregados, estamos ao lado de pessoas, e quando estamos bem empregados, temos dinheiro, estamos cercados de amigos. Mas quando vem os dias difíceis, o Senhor nos põe à prova. Não que Ele não saiba, né? Como pregamos aqui em Deuteronômio 8. O Senhor vos leva ao deserto para vos provar, para vos testar, para vos tentar, para no fim vos fazer o bem. Deus já sabe tudo sobre nós, mas Ele quer que nós venhamos aprender o que realmente sabemos de nós. Você sustenta de pé o que falou sentado? Sustenta sentado o que você falou de pé? Você sustenta algumas frases de presunção que você já falou? Basta submeter à prova. Coloca o homem em condição de muita riqueza ou em condição de muita pobreza, e aí o verdadeiro eu da pessoa vai sair para fora. Muitos dos judeus não estavam preparados para passar momento de luta. E de repente aceitaram Jesus, ouviram a mensagem de Jesus, foram curados por Jesus, viram Ele ressuscitar, mas se sentiram desestimulados. Ou algumas seitas que surgiram, né? Como os nicolaítas, né? Conta-se a tradição que ela teve um fundador, o Nicolau, um dos diáconos que tinha experiência com o Espírito Santo, recebeu revelações do Espírito Santo, recebeu dons do Espírito Santo, foi um grande diácono, um grande servo, exemplo, mas de repente perverteu-se. Ou de Salomão, que recebeu um cheque em branco, recebeu muita sabedoria, começou bem o seu reinado, ao invés de pedir riqueza, pediu sabedoria para comandar a confederação de Israel, mas depois trocou o Deus de Israel pelos mistérios dos deuses da Caldeia, adorou a Moloque, adorou terríveis divindades. Foi algo terrível, né? Desperdiçar o que Deus fez na vida dele, buscando conhecimento das ciências ocultas. Terrível, né? Então, quando esse caminho que o Senhor nos abriu, nos está proposto, ele vai envolver diversas fases,
situações e que nós não devemos jamais abrir mão da presença de Deus em nossas vidas. Veja que ele fala sobre a paciência, que é a capacidade de suportar e esperar no Senhor. Você tem capacidade de esperar e suportar? Imagine que alguns grandes heróis da fé tiveram que suportar em silêncio, repletos de perplexidade. Por que eu estou passando por essa situação? Por que fulano fez isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Terrível como Jó ali, raspando as suas feridas com um caco de telha. Ou Abraão caminhando. Senhor, é aqui que eu devo me instalar? Não, continua peregrinando. Continua peregrinando. Senhor, já estou ficando velho e cansado. Continua caminhando. Vai demarcando a terra da promessa. Vai ser tua para sempre, para a tua geração. Às vezes não imaginamos, né? Estamos fazendo a obra de Deus, caminhando com dificuldade. Por quê? Porque Senhor e Deus fala, continua, vai agindo, continua, que eu estou confirmando as promessas. E no momento certo você vai entender o que eu estou fazendo. Abrir mão do nosso eu para atender a ordenança do Senhor. Aí na galeria de fé tem vários exemplos, né? Imagine Davi, que ele poderia pensar, eu devia ter ficado cuidando das ovelhas lá. Não, aquilo é um estágio, né? Cuidar das ovelhas de Jessé, seu pai, era um estágio. Enfrentar o leão e o urso também foram um estágio. Agora havia uma necessidade de começar a aprender arte de guerrilha ao lado de Saul. Havia uma necessidade de aprender como sobreviver sob intensa perseguição. Havia uma necessidade de entender agora o que é comandar uma grande nação. Em todas as coisas, Davi vai nos ensinar. E uma coisa bem certa, Deus já sabia de tudo isso. Mas havia uma necessidade de provar para Davi, ele deixa isso explícito nos Salmos, o que Deus realizou na vida dele. Veja que é muito importante, né? Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, o caminho que nos foi aberto. É a porta da igreja de Filadélfia que foi aberta, olhando para Jesus. Jamais podemos deixar de olhar para Jesus. É o último personagem que o misterioso escritor de Hebreus cita. Jesus, depois de citar os grandes heróis da fé, que em perseverança aguardavam a promessa do Goel, do Redentor. Este é o Redentor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Os heróis da fé lá viviam na perspectiva. O Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Olha o Redentor aí, Jesus. Depois de séculos ele veio. Mas o espírito deste Redentor já estava lá sobre Jó quando ele profetizou. E todos os outros heróis da fé, sobre Davi, sobre Abraão, sobre Moisés, o grande eu sou, vai se revelar lá no Horebe, naquela sarça, para Moisés.